Hoje nós vamos falar sobre tipos de abusos emocionais, que é abuso social, abuso verbal, abuso financeiro, chantagens emocionais e abuso de negligência emocional. Alguma de vocês já viveu algum tipo desses abusos? Porque, gente, esses tipos de abuso não precisa ser necessariamente entre um casal. Nós podemos viver ali um abuso social, que eu não sei se vocês sabem o que é um abuso social, dentro de um local de trabalho, na família. Então, eu vou explicar para você o que é um abuso social. Abuso social acontece quando alguém começa a limitar seu contato. Então, controlando ali os seus passos, sabe? Vou dar um exemplo para não ir. Se eu for buscar na minha memória, eu vou buscar um abuso social voltado ali para um relacionamento, que é o que eu vivi. Mas eu vou buscar outros tipos de exemplos ali para vocês. Então, quando alguém começa a limitar o seu contato com alguém, controlando o que você fala, ou até mesmo o acesso a ambientes seguros, né? Como família, estar no meio de família, amigos e trabalho. E se essa pessoa se sentisse dona de você. Vamos lá. Dentro de um grupo de amigos, aí você tem uma amiga que é a sua melhor amiga e essa pessoa tem amizade com outras pessoas. E aí você fala assim, nossa, hoje eu vou sair com fulana. E aí, nossa, tem certeza mesmo? Nossa, ela pode ser falsa com você, ela já deu esses indícios. Então, ela é aquela pessoa que sempre coloca aquela caraminhola na sua cabeça. Mas se você sair com ela, amanhã eu não posso sair com você. Então, sempre fica tentando manipular você. Agora, voltando para um relacionamento, é quando o seu parceiro ou sua parceira não deixa você sair com a sua amiga. Mas eu vou tomar um café da manhã. Não, você não vai, porque não convém, porque você é uma mulher casada, porque ela é solteira, ela pode ter a vida livre dela, mas você tem suas responsabilidades. Então, são pessoas que limitam o seu acesso a outras pessoas. Então, isso é um abuso social. Então, primeiro abuso, já comuniquei para vocês o que é. Então, analisem, olhem se vocês não estão tendo ao redor de vocês pessoas que fazem isso com vocês, tá? Que estão ali, que estão manipulando o seu acesso a outras pessoas. É diferente de você ter alguém que vai falar assim, olha, fulana fez tal coisa para você. Será que não é melhor você analisar, mas deixar que você decida se você quer ter contato com aquela pessoa ou não, certo? Então, o primeiro abuso explicado. Agora nós vamos para o abuso verbal, que eu acho que é o que vocês mais conhecem, né? Pode ser mais sutil, mas é igualmente destrutivo, daquela pessoa que te manipula. Aceitar alguém que grite com você, que dê aquela tonalidade mais alta que você se estremece, tá? Mas eu faço assim porque eu cresci dentro de um ambiente assim, sempre tem uma justificativa pro modo que está te tratando. Atenção, é assim que se inicia um abuso verbal. Lógico que a pessoa pode trazer isso
da sua infância? Com certeza. Mas para isso existe tratamento, existe terapia, existe psicólogas, existe um monte de coisa. Só que nós precisamos colocar limites. Eu vou dar um exemplo meu, eu não tenho problema algum de falar sobre a Cris aqui para vocês. Começou sutilmente a agressão, né, o abuso verbal. E chegou um ponto que eu ficava em silêncio, muda. Por quê? Porque eu não queria correr o risco de escutar um grito. Porque aquilo de lá me apavorava. E quanto mais aquilo, o abuso verbal acontecia, mais o que eu fazia? Mais eu tinha dificuldade de fazer boas escolhas na minha alimentação. Eu sentia tanto pavor que o abusador gritasse comigo que, para eu não falar, eu comia. Então eu comia sem fome. Quantas de vocês aqui vivem isso, ou que não esteja aqui, mas que vão assistir essa live depois, vivem a mesma coisa? E vem para mim e fala: Cris, eu desejo emagrecer. Mas se cortar o abuso verbal do outro, ela já vai emagrecer. Por quê? Porque ela não vai ter medo de falar, ela vai se sentir livre. Então, emagrecimento vai além do que você coloca para dentro. Para o terceiro abuso, abuso financeiro. Abuso financeiro. Alguém aqui já sofreu com isso? Abuso financeiro, gente, pode vir também de pais, tá? De pais extremamente rígidos, que não querem que seus filhos saiam de casa, que evoluam. Pais dependente emocional dos filhos, podem sim ter esse abuso financeiro. Por quê? Porque eles têm um poder. Não, você precisa ajudar em casa, você precisa fazer isso, porque eu preciso pagar a conta de água, de energia, e você precisa auxiliar nisso. Eu tenho várias histórias de pessoas que viviam abuso financeiro com os próprios pais. E precisa ser cortado, mesmo sendo pais. Com todo respeito, com todo amor, eles sempre serão pais, mas você precisa voar, você precisa seguir seu rumo, você precisa seguir sua vida, certo? Então, abuso financeiro, a pessoa controla, domina tudo relacionado às finanças, tudo que você ganha. Ela controla quanto você ganha, gasta, até o que você compra, tornando você totalmente dependente, certo? Então, é como essa pessoa deixa você ali aprisionada financeiramente, né? Vou dar um exemplo. Eu não conseguia voar para o Brasil. Por quê? Porque eu estava presa financeiramente. Porque eu não tinha recursos para isso. Cris, mas você não fazia dinheiro? Sim, eu fazia dinheiro. Só que eu ficava presa no abuso financeiro. Com isso, o que acontecia? Eu comia. Com isso, para isso, sempre vai ter dinheiro. Para isso, sempre vai dar um jeitinho. Vai até comprar e trazer para você como um ato de amor. Ó, eu trouxe uma barra de chocolate para você. Será mesmo? Será que é isso? Entenda, observe, analise o que realmente é e o que não é. Então, nós falamos aí já sobre quantos? 1, 2, 3 tipos de abusos emocionais. Alguém aqui se identificou com algum desses tipos? Gente, eu entendo também
que é difícil. Então, nós falamos sobre abuso social, abuso verbal, abuso financeiro e agora nós vamos falar sobre chantagens emocionais. Eu vou dar um exemplo. Chantagem emocional, vocês já ouviram falar, né? Tem aquela amiguinha que fala assim, lá no prezinho, gente, aquela amiguinha que fala assim, se você brincar com ela, eu não brinco mais com você. Você desde criança começa a inserir isso na sua rotina, ensinar a sua mente. Você pode ser a amiguinha que fala, quanto você pode ser a amiguinha que ouve. Eu, desde piquititica, eu sempre fui a amiguinha que ouvia, porque eu sempre fui a boazinha. Eu sempre tinha que ser a boazinha, tá? Então, chantagens emocionais são manipulações como: se você me deixar, eu me mato. Eu vou acabar com tudo. São ameaças usadas para abusar você em benefício próprio. Nossa, se você fizer tal coisa, vou ficar uma semana sem falar com você. Se você fizer isso, gente, você acha mesmo que você, com sobrepeso, com a sua identidade abalada, que você não se reconhece mais, com tudo isso acontecendo, você acha mesmo que quando a pessoa que está do seu lado, que é seu companheiro, que é a sua companheira, usa uma frase dessa, você não vai pensar mais no outro do que em você mesmo? Por quê? Porque você está com a sua identidade riscada, você não se conhece, você não tem esse padrão, você aprendeu a ouvir tanto, a achar que você é importante para o outro. Se você fizer tal coisa, que é uma chantagem que pode ser bem sutil. Ó, se você sair e ir para academia, eu vou ficar super triste. Aí lá não é um ambiente tão agradável para mulher casada ou para uma mulher comprometida. Lá vai ter homens que vai mexer com você. Você é tão linda e você vai fazer isso. Dá para fazer exercício aqui em casa mesmo. Tá. Então, prestem atenção nessas chantagens emocionais. Fiquem atentas, tá bom? Vamos lá para o nosso último tema, não menos importante do que o primeiro, certo? Que é sobre o abuso de negligência emocional. Esse daqui é um tema que poucas pessoas, né, ouvem, mas eu escrevi aqui e eu vou passar para vocês. Acontece quando alguém ignora ou minimiza seus sentimentos e necessidades, tratando tudo como frescura ou drama. Isso fortalece a ideia que você não merece atenção ou cuidado. Gente, abuso de negligência emocional é algo tão importante quanto o abuso verbal. Isso meu Deus, acontece muito. Você falar para o seu parceiro, para sua amiga, que você está se sentindo daquele jeito e a pessoa te ignorar. Não dar valor para o seu sentimento. Você não precisa que aquela pessoa sinta aquilo que você esteja sentindo, mas que a comunicação seja claro e que você consiga ser você mesma. Então, isso é algo que é pouco falado, mas muito vivido.
Quando uma criança, começa isso desde piquititica, gente. É quando uma criança fala, mãe, eu caí, tá doendo. Ah, para, isso não é nada não. Gente, ajoelha, conversa com a criança, abaixa, se fica da mesma altura do pequeno, entende o que ele tá sentindo, porque lá na frente ele vai entender uma pessoa também, se você tiver um filho, ele vai entender que a esposa está falando, que a namorada está falando, que a companheira de trabalho está falando. Isso começa, gente, de berço, isso começa de casa. É você colocar limites, é você entender o que está acontecendo dentro da própria casa, não importa se é dentro de casa, se é num relacionamento, se é no ambiente de trabalho ou entre amigos. Esses tipos de abusos, eles existem, eles são reais. E a gente precisa estar muito, mas muito espertas para a gente saber identificá-los. E esses tipos de abusos, eles levam a você ter sobrepeso. Cris, nada a ver, Cris. Que isso? Eu vivo esses tipos de abuso desde pequenininha. Tá na hora de você olhar para eles, identificar eles, tirar da sua vida, se você for possível, esse tipo de pessoa que está causando em você esses tipos de abuso, ou manter eles, mas à distância, porque isso está causando sobrepeso em vocês, tá? Muitas das vezes desejo emagrecer, mas eu não sei o real motivo que está causando sobrepeso. Quantas de vocês já escutaram uma amiga ou vocês mesmas falaram: eu nem como tanto para estar desse tamanho? Quem nunca? Quantas vezes nós estamos achando que estamos tendo sobrepeso porque estamos consumindo demais? Mas viver alguns desses tipos de abusos pode causar sobrepeso em você, sem mesmo você estar consumindo os alimentos que te engordam. Que o tratamento começa primeiro no emocional. Lembre sempre, se vocês desejam ter liberdade, se vocês desejam ter um emagrecimento, comece primeiro pelo emocional. O importante é vocês olharem sempre para vocês e terem cuidado com o templo, que esse templo é que vale a pena. O resto, meus amores, é resto.